Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grantmaking traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da série especial Grantmaking do podcast GIF, uma iniciativa do Grant Lab, plataforma de compartilhamento de conhecimento sobre grantmaking que visa contribuir para o investimento social privado mais doador no Brasil. Nesta segunda temporada, convidamos representantes do setor a refletirem sobre os desafios presentes no dia a dia do relacionamento entre grantmakers e grantees e as oportunidades para o fortalecimento das organizações financiadas e o impacto socioambiental positivo a partir da prática de grantmaking. Eu sou Daniele Próspero e hoje vou conversar com Erika Sais, diretor executivo do Instituto ACP, e Camila Feldberg, gerente de fomento do Itaú Social. Erika e Camila, obrigada por terem aceito o convite para participar desse bate-papo. Oi, meninas, obrigada. Eu que agradeço o convite. Oi, Camila. Oi, Daniele. É um prazer estar aqui de volta no GIF e falar desse assunto. Obrigada pelo convite. Bom, eu começo a nossa conversa de hoje trazendo alguns dados do segundo volume da série Notas Técnicas do GIF, que fala a respeito das boas práticas na relação entre financiadores, ou seja, os grantmakers, e donatários, os grantees. O documento destaca o papel da prática de grantmaking para o fortalecimento das organizações, movimentos e outros diversos atores que compõem a sociedade civil organizada no Brasil, a partir do entendimento de sua importância para o fomento da cidadania e dos processos democráticos, a defesa e garantia de direitos, pluralidade de culturas, ideias e vozes e o desenvolvimento de soluções aos múltiplos e complexos desafios da agenda pública. Além disso, a publicação reúne princípios e recomendações de especialistas e referências da plataforma Grant Lab que podem resultar em relações mais exitosas entre grantmakers e grantees. Por exemplo, interdependência e colaboração, reconhecimento, empatia e comunicação transparente, confiança, desburocratização, apoio não financeiro, fortalecimento institucional e acompanhamento e reflexão avaliativa. Nós teremos a oportunidade de aprofundar o debate sobre alguns desses eixos ao longo dos episódios da nova série. Hoje, a ideia é falarmos um pouco mais sobre a relação entre grantmakers e grantees, com foco no fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs. Camila, o Itaú Social vem desenvolvendo há anos o programa Missão em Foco justamente com essa finalidade. A partir dessa experiência, seria interessante você contar para nós o que motivou o Itaú Social a investir em fortalecimento institucional e o que você tem observado na prática a respeito da importância de direcionar recursos para o desenvolvimento institucional das entidades. Bom, legal. A gente passou por uma grande reestruturação em 2016, 2017, e foi um momento super importante da gente olhar para o que a gente já vinha fazendo, né? E a Fundação, desde o início, né, até antes mesmo de se tornar a Fundação, a gente já apoiava o trabalho de organizações da sociedade civil, projetos que eram desenvolvidos por essas organizações, admirando muito o trabalho, respeitando e reconhecendo que essas organizações atuam em lugares de extrema vulnerabilidade social, onde muitas vezes não há nenhum tipo de possibilidade de oportunidades educativas para as crianças, a oferta pública não dá conta da demanda, então já tinha essa admiração e esse respeito pelo trabalho delas. No entanto, a gente via cada vez mais que as organizações recebiam apoio para a realização de seus projetos e pouquíssimo tempo depois elas estavam trabalhando ali assim com o risco sempre iminente de fecharem, de não ter recurso para o mês seguinte, de não ter recurso para o ano seguinte. E aquilo mexia um pouco com a gente tentava pensar algumas soluções, falava como é que pode, como que vai, né, como que a gente olha para a sustentabilidade dessas organizações. A gente foi percebendo também que ao trabalhar nessa perspectiva de projetos apenas,
é quase que quem pautava era o financiador e não quem estava ali na ponta, né? Então, o que a gente estava exigindo das organizações, e acabava que a gente lia os nossos editais, que eram grandes, projetos todos muito parecidos. Até que a gente parou para refletir sobre a nossa própria prática e entender assim, gente, é parecido porque eu pergunto a mesma coisa para todo mundo, eu exijo a mesma coisa de todo mundo. Então, a gente começou a olhar para a nossa própria atuação e para o que as organizações estavam falando para a gente, falas fortes, incisivas, dizendo a gente precisa de recurso institucional. A gente tem tantas despesas que ninguém cobre e a gente precisa disso para sobreviver, né? E a gente, então, começou a fazer essa perspectiva, né, essa mudança de perspectiva, de um apoio pontual a projetos que são válidos, são importantes, né, mas não apenas isso, mas olhar para o fortalecimento dessas organizações que são tão importantes, né, no país e na garantia de direitos. É fôlego institucional. As organizações estão sempre no talo, fazendo o que dá, do jeito que dá, da maneira que dá, porque é fazer milagre com o recurso que recebe. E a gente vê que quando elas recebem um recurso livre, para elas usarem no que é importante para elas se fortalecerem, seja na formação de profissionais, seja para guardar o dinheiro, ela consegue respirar para fazer um planejamento melhor, para pensar na capacitação da sua equipe, para pensar no que ela precisa fazer para que ela melhore sua prática, para que ela garanta a sustentabilidade da sua prática. Coisas que um apoio pontual a um projeto específico, eles não viabilizam isso. Então, eram muitas organizações preocupadas com aluguel, com treinamentos, com reformas. Eu vou contar um caso aqui de uma organização que chegou para a gente, e aí acho que é muito emblemático, dizendo, vocês têm noção de quanto a gente paga de tarifa bancária? Nenhum edital vai cobrir tarifa bancária. Então, eu acho que um apoio institucional dá um respiro para elas conseguirem acalmar e seguirem de uma forma mais estratégica, melhor refletida. Que ótimo, super interessante, Camila. Érica, então, aproveitando um pouquinho o que a Camila já trouxe também, né, dessa importância, desse fortalecimento, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que isso tem sido no caso do Instituto ACP, que é uma organização mais jovem, mas cujo foco é justamente contribuir para o fortalecimento da governança e gestão das organizações da sociedade civil. Como tem se dado esses modelos, essa interface com as OSCs, com os movimentos sociais, com as redes, com os coletivos, enfim? Entender que a nossa missão seria justamente o fortalecimento e o desenvolvimento organizacional das organizações da sociedade civil no Brasil, vem de um encontro bastante interessante, né, bastante feliz, eu diria, né? Então, por um lado, por ser um instituto que nasce ali no final de 2019, a construção dele, ela vem a partir de um olhar para o investimento social privado e para a filantropia brasileira. Então, quais são as questões? O que está acontecendo nesse setor, nesse campo, no Brasil, no segundo semestre de 2019? Né? Quais são os debates? Quais são as reflexões? Quais são as questões que a gente precisa superar? Né? O que está colocado ali como desafio para que esse setor possa ter mais impacto, possa ser mais transformador? Né? E aí, acho que aparece muito a questão de uma filantropia brasileira mais doadora e menos executora de projetos próprios, como a gente sabe que é historicamente, né? A filantropia brasileira é historicamente muito executora de projetos próprios e utiliza as organizações da sociedade civil, muitas vezes como prestadora de serviço para o seu projeto, né? Então, esse caminhar na direção da gente se tornar mais doador, né, e de fortalecer a sociedade civil por meio da doação, e um segundo debate que é decorrente desse, que é, bom, se a gente quer doar para as organizações e fortalecê-las, a gente não pode somente doar para o finalístico, né, e aí tudo que a Camila trouxe. E isso vem muito de encontro com a família fundadora do Instituto, que é uma família de segunda geração de empreendedores. Então, basicamente, está muito no DNA da família o entendimento de que para você ter sucesso, para você crescer, para você ter êxito na sua atuação, você precisa olhar para a gestão. Você precisa não só olhar para fora,
né, no caso ali, né, nos serviços que você está oferecendo, nos produtos que você está vendendo, mas você precisa olhar para a própria organização. Uma organização forte, né, no caso do setor privado, uma empresa fortalecida, né, com aspectos de gestão fortalecidos, vai ter um resultado muito melhor. Então, um pouco, uma visão muito clara de que isso é fundamental, né, então essas duas coisas se encontram e nasce o Instituto ACP com esse foco no fortalecimento institucional e desenvolvimento organizacional e da governança e de aspectos de gestão, como você bem trouxe, né? Normalmente o nosso apoio ele é recurso dirigido para iniciativas de desenvolvimento institucional que compõem um plano de desenvolvimento da organização que a própria organização constrói, não é um plano que nós construímos. Então, esse ano, por exemplo, na seleção, o que a gente pediu para elas foi que elas apresentassem o seu plano de desenvolvimento organizacional para os próximos 3 anos e desse plano, aonde que elas gostariam que o Instituto ACP apoiasse e quanto isso custava, né? Então, a gente resolveu abrir, inclusive em termos de valor, falar, conta o seu plano, aonde você gostaria do nosso apoio e quanto esse apoio custa, e a partir disso a gente começa a conversar, né, sobre, enfim, o que é possível do lado de cá e o que é possível para vocês. Então, na prática, isso significa que a gente apoia a realização de um planejamento estratégico, de avaliação, da revisão da governança, de gestão de pessoas, de inovação e tecnologia. Então, você, enfim, novos sistemas, pode ser financeiro, pode ser, enfim, CRM, comunicação, a criação de estratégias de captação de recursos, de comunicação. Então, são iniciativas, pode ser mais que uma, vários projetos que estão dentro dessas temáticas, desses temas que envolvem o desenvolvimento da organização. O padrão histórico de atuação do investimento social já vinha transitando nos últimos anos de um modelo mais executor para um modelo mais doador. Esse movimento foi acelerado com o contexto emergencial trazido pela pandemia, que fez com que a utilização de estratégias de grant-making prevalecesse sobre a opção pela execução de iniciativas próprias. Podemos perceber isso, por exemplo, quando 59% dos respondentes da pesquisa Emergência Covid-19, realizada pelo GIF, apontam que utilizaram estratégias de financiamento de iniciativas de terceiros e 50% realizaram projetos próprios. Essa experiência de ação emergencial também modificou a forma de fazer grant-making. Houve maior flexibilidade, simplificação de processos, menos controle e mais autonomia para as organizações da sociedade civil do que acontece tradicionalmente. Vimos também investidores que, conscientes da fragilidade das OSCs, decidiram focar parte dos seus recursos para o apoio institucional a essas organizações e a outros grupos, como, por exemplo, microempreendedores. Apesar disso e de seu papel fundamental na resposta à emergência, as OSCs foram profundamente afetadas pela pandemia e o tema da mortalidade das organizações da sociedade civil apareceu entre as preocupações do setor do investimento social privado. Em maio de 2020, 46% das organizações da sociedade civil respondentes do estudo Impacto da Covid-19 nas OSCs brasileiras afirmaram ter orçamento disponível para operar por, no máximo, mais de 3 meses, enquanto somente 9% apontaram conseguir antever disponibilidade orçamentária para mais de 12 meses de operação. Frente a esse contexto, como fazer com que os recursos filantrópicos também estejam a serviço do fortalecimento institucional das OSCs? Quais são os desafios que vocês têm percebido na prática para que isso de fato ocorra e como eles têm sido enfrentados no dia a dia da atuação das suas organizações? Eu garantir a sustentabilidade dessas organizações também é garantir a sustentabilidade dos projetos, porque sem instituição não tem projeto. Sem instituição não tem nada, não acontece nada, né? Então, eu acho que esse é um desafio, né, da gente pensar e evidenciar isso. São decisões, né, para investidores que muitas vezes esbarram em questões importantes, questões relacionadas a controle, porque é mais fácil eu destinar um recurso ou algo, né, para um projeto específico que eu vejo ele com começo, meio e fim. Mas é isso, né? Se a gente estava até discutindo isso também no último encontro que a gente fez, inclusive com o apoio do GIF, né? E inclusive com a participação do Instituto ACP,
Se eu não confio que uma organização assim, ela tem capacidade de fazer bom julgamento de como usar o recurso e como né, pensar onde ela põe foco, talvez ela não seja tão confiável também para executar um projeto, né? Então, eu acho que pensar isso é super importante. Acho que iniciativas como essas de hoje, né, desse podcast, o próprio Grant Lab, são fundamentais para que a gente possa, entre investidores, compartilhar experiências, reflexões que podem ajudar a pautar esse assunto, inspirar outras pessoas a fazerem. Quando a gente passou por esse processo, né, de mudança no Itaú Social, a gente foi sim olhar para fora, ouvir pessoas, tanto a sociedade civil quanto outros investidores, ouvir outras experiências, iniciativas. Então, acho que isso é super importante, né, essa troca de peito aberto, né, para a gente também olhar o que o outro está fazendo, o que é legal, o que é complementar. Acho que isso é super importante. E acho que é um desafio que a gente tem que tentar vencer juntos. E aí eu digo juntos, a sociedade civil, né? Bom, nós estamos na sociedade civil, mas quem recebe, quem apoia. E aí qualquer tipo de né, não só financeiro, mas também recursos formativos, assessorias. Então a gente tem pensado como que a gente pode também contribuir para que as organizações consigam dialogar sobre isso com seus financiadores. Não é uma coisa simples, mas como que elas também podem romper a lógica nos seus diálogos, nas suas relações, é uma lógica que já está estabelecida, que é o seguinte: eu desenho o projeto que for necessário, o projeto que você quiser, para que eu consiga receber algum recurso que garanta a manutenção de algum tipo de atividade aqui no território. Então, como que as organizações também podem se colocar mais, não é simples, né? A gente sabe que não dá para idealizar isso, mas como que elas também conseguem travar ali com seus financiadores um diálogo reto e papo aberto. Bacana. Kika, e como é que esses desafios, então, têm sido superados aí no Instituto ACP? Temos avançado, todos temos avançado, as organizações também, porque à medida que a gente fala mais disso, que os financiadores pautam mais isso, as organizações começam a trazer mais, esse tema se coloca e todo mundo aprende, todo mundo avança, né? E aqui vou dar um exemplo bem prático também, que acho que pode ser bacana para quem está pensando sobre o tema, né? Quando a gente faz um convite para uma organização apresentar a sua proposta, o seu plano, a gente contrata uma consultora para ajudar essa organização a pensar o plano. Isso é totalmente voluntário, ela usa esse recurso da consultora se ela quiser, se ela não quiser, ela pode seguir sozinha, não tem problema nenhum. E a gente tem retornos muito positivos disso, né? Porque mesmo que a gente não apoie a organização, muitas falam, puxa, mas o trabalho da consultoria já foi tão legal, né, da gente juntar toda a equipe, da gente pensar sobre isso, às vezes pela primeira vez, ou às vezes com uma profundidade que não tinha acontecido até então, né, e por fim, também um ponto, assim, ecoando bastante a Camila, que ela trouxe isso de alguma maneira, né, para a gente superar esses desafios, né, acho que o primeiro desafio a ser superado é aumentar a consciência, a conscientização, tanto de quem doa como de quem recebe, que investir em fortalecimento institucional e desenvolvimento organizacional é investir na missão da organização. Se a gente não acreditar nisso profundamente, verdadeiramente, você empaca, sabe? Você não vai conseguir transpor, você não vai conseguir fazer isso de um lugar onde você realmente está acreditando que aquele investimento, né, aqui chamando de investimento no sentido de, né, do retorno que a gente espera, né, social, ambiental, o que for, que aquele investimento vale a pena, sabe? Então, eu sinto que essa é a primeira barreira que a gente precisa transpor, e a gente vai fazer isso, como a Camila falou, com esses espaços como este, como o RT de Grant Making, como o evento, enfim, que aconteceu outro dia, né, enfim, conversando, né, trazendo para a pauta. Bom, a gente falou um pouquinho sobre as experiências vivenciadas e testadas no contexto da emergência causada pela pandemia. Como mesmo a Kika lembrou, foi um momento, né, um tanto peculiar, enfim, que a gente ainda vem vivendo no Brasil e em todo o mundo.
Vocês conseguem identificar aprendizados ou práticas que foram desenvolvidas ao longo desse período que possam inspirar novas ações de grant-making ou o aprimoramento, né, do que já tem sido realizado pelo setor, outras formas, outros caminhos, enfim, oportunidades para avanços na direção da gente amplificar, qualificar e diversificar as estratégias de grant-making para o fortalecimento institucional das OSCs? Não tem como a gente negar, né, algumas coisas muito positivas, né, como a agilidade, como que a coisa foi feita, a desburocratização de alguns processos, que muitas vezes torna tudo muito, inclusive, oneroso para as organizações conseguirem participar, né, de alguns editais e de alguns processos, essa agilidade com que tudo aconteceu. Agora, eu fico pensando, até no que a gente estava falando, que não se trata só de recurso financeiro, né, se trata a gente entender e saber que a gente pode contribuir com o desenvolvimento dessas organizações. Então, eu fico pensando como, assim, que oportunidades que a gente não tem agora de mapear, de levantar todas essas organizações com quem a gente estabeleceu parceria para o apoio emergencial, para pensar outras coisas. Então, quantas organizações não foram, né, não foram envolvidas nesse processo de distribuição de cestas, e que será que, assim, agora cumpriu um papel, acabou, tchau, e a gente nunca mais fala? Não, eu acho que tem uma oportunidade de voltar com elas e entender um pouco, claro, talvez não dê para fazer com todas, mas dá para fazer com algumas, sem dúvida, né, assim, que tipo de atividade elas desenvolvem no dia a dia, para além do apoio emergencial? Né? Qual é a missão dessas organizações? Tem possibilidades de formação, de diálogos, de trocas entre elas? Então, acho que promover esse tipo de ação é promover o fortalecimento dessas organizações. E eu acho que aproveitar que muitas organizações novas, diferentes, em lugares diferentes, que muitas vezes não eram os lugares onde a gente já chegava, pode ser muito estratégico para esse movimento de fortalecimento da sociedade civil, e que, de novo, pode ser feito de inúmeras formas. Eu acho que, sabe, promover um debate entre elas sobre como foi, como tem sido, como que elas estão pensando daqui para frente, já é uma contribuição grande para elas pensarem nos seus próprios processos de desenvolvimento. Então, eu vejo uma grande janela de oportunidade nesse sentido. E Kika, e o que ficou aí desse período e novas formas de atuação também para 2022, enfim, para os próximos anos? Apesar de da gente ter sido mais doador, da gente ter sido mais flexível, enfim, tudo isso, ter dado mais autonomia, são os dados que você trouxe. As organizações, elas viveram mais do que nunca o aperto de não saber de onde tirar recurso. Então, o recurso entrava e não parava nelas, o recurso passava por elas. E elas estavam mais sobrecarregadas do que nunca fazendo o trabalho, em uma situação mais complexa do que nunca, né, correndo mais risco. Então, olha só que loucura, né, no momento em que as doações aumentam, em que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil são reconhecidas como fundamentais para fazer a ajuda chegar lá na ponta, é o momento onde elas se encontram mais com a corda no pescoço, sem saber se elas vão sobreviver dali 2 meses, porque o recurso não fica. Então, é muito ilustrativo e didático da gente ver que o que aconteceu na pandemia é o que acontece normalmente. O recurso passa, ele não fica. Né? E as organizações saem do lugar ou elas se movem muito lentamente, né? Ou se movem mais aquelas organizações que, por alguma razão, acabam tendo acesso a financiadores que têm isso mais presente, que vão valorizar isso, né? E acho que o número de financiadores que têm isso mais presente e vão valorizar isso está crescendo, isso é muito bom, mas ainda é a minoria. A gente precisa também ter isso bem presente e bem consciente. A gente não está falando da maioria das organizações doadoras, a gente ainda está falando de algumas organizações que estão olhando, começam a olhar para isso, começam a olhar muito para isso, começam a levantar muito esse tema, levantar muito essa bola, então ela está mais presente, mas a gente ainda está falando de uma minoria. Então, assim, oportunidades acho que tem um monte, né, inclusive de sermos mais os financiadores, os doadores que estão olhando para isso, e não precisa ser o foco da organização, como é o caso do Instituto ACP, ou necessariamente criar
um Missão em Foco, que é todo um programa dedicado a isso. Acho que isso pode ser incorporado na atuação que a organização já tem de várias maneiras, sabe? Então, não precisa necessariamente de uma mudança radical na estratégia, mas acho que sim precisa de uma mudança na estratégia de financiamento para que isso seja, de fato, incorporado como algo que vai ter um impacto ali nas organizações, um impacto positivo nas organizações. Bom, Camila e Erika, agradeço muito a participação de vocês e as excelentes reflexões e contribuições que vocês trouxeram. Por hoje ficamos por aqui. Os próximos episódios da série especial Grant Making trarão novos convidados e convidadas para continuarmos essa jornada de debates para o fortalecimento da prática e aprimoramento da relação entre grant makers e grantees. Este e os demais episódios da série podem ser acessados no site do Grant Lab, www.grantlab.gif.org.br. Todos os episódios do podcast GIF estão disponíveis também nas principais plataformas de streaming e no site do GIF. O Estúdio Cais assina a produção deste programa, que contou com a edição do Estúdio Zut. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grant Making traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil.